boa tarde a todos vocês. Opa. Estamos já com uma galera aqui já dentro da sala, né? Deixa eu desativar esse WhatsApp web. Todos tranquilos? Sim ou não? Bora lá para mais uma aula de redação? Bora entender um pouquinho mais a respeito desse texto, né? Que é tão curioso e tão importante para vocês dentro da corrida aí pela vaga de vocês. Bora lá? Vamos abrir aqui nosso materialzinho. Hoje é direto, né? Direto lá no nosso conteúdo lá. Já vamos para finalizar a aula das 5 competências. Finalizou a aula das 5 competências, a gente já passa para a estrutura sem nenhum problema, tá certo, galera? Então vamos lá. Deixa eu só ajustar aqui, tá? Nós terminamos a competência 3, não terminamos? Estou ajustando aqui. Queries 1. Pronto. Não terminamos a 3? Então vamos lá. Então vamos na 3. Se o PDF ajudasse, né? PowerPoint, aliás. Galera, então vamos lá. Bora. Pronto. Estamos dentro. Todos tranquilos? Tá todo mundo beleza? Galera, a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Tá rolando, na hora de fazer a redação de vocês, tá rolando alguma dúvida sobre a questão da estrutura, o que colocar, sua redação tá voltando corrigida e você não sabe como consertar algum erro que tá acontecendo aí? Fala para mim agora no chat. Pode ser reservadamente, não tem problema. A gente precisa consertar os erros de estrutura de vocês. Sabendo já hoje, fechando as aulas de competência, a gente precisa já consertar esses erros de estrutura, certo? Então, vou apresentar a estrutura para vocês e eu preciso que isso aconteça, tá bom? Eu preciso que isso aconteça. Aconteça o quê? Que vocês comecem a prestar atenção no texto de vocês. Vocês se conheçam para a gente poder melhorar. Bora lá. A gente estava falando de competência 3, certo? Professor, eu ainda tenho dificuldade na estrutura da conclusão. Opa, Gabi, nós vamos olhar essa estrutura da conclusão hoje, tá bom? Hoje nós vamos olhar, beleza? Ó, a Camille também. Sim, massa. Vou organizar essa estrutura da conclusão com vocês hoje, hora que a gente falar da competência 5. Nós vamos falar dela hoje. Vamos lá? Eu havia falado para vocês que a competência 2, ela tem 3, olha só, 3 situações que vão ser cobradas de vocês. Compreender o tema, usar a referência e, por último, não deixar de fazer uma dissertação. Escrever dentro dos limites estruturais da dissertação. Deixa eu ver aqui. Ela está exigindo aprofundamento do tema. Não sei como melhorar isso. Bom, Yamar, nós vamos falar de aprofundamento do tema. O que é aprofundamento? É porque é o seguinte, você está usando muita contextualização e pensando que isso é argumento. Contextualização é comprovação do seu argumento. E, na verdade, você não está argumentando. Você está trabalhando no senso comum ali. Você está dizendo o que todo mundo diz sobre o tema. Mas eu vou fazer uma análise dessa com vocês. Não vai ser hoje, vai ser mais para frente. Mas eu vou ensinar vocês a aprofundar na argumentação, a criar um argumento que seja profundo, que tenha profundidade de discussão, para que vocês não caiam mais nesse problema aí, tá? Esse aí te toma uns pontinhos, não é verdade? Bom, então vamos lá. Olha só. Eu falei para vocês, então, que esses 3 itens que vão ser cobrados na competência 2, né? Eles vão ser assim, ó. Se você faz um tema muito bem desenvolvido, você pega todos os aspectos do tema que está sendo pedido para você e coloca dentro da redação. Se você põe contextualização na introdução, no D1 e no D2, bem colocados, bem organizados, pertinentes àquela temática que você está desenvolvendo, aquele recorte que você está desenvolvendo em cada parágrafo,
mais um ponto positivo. E, por último, se você não tem nenhum desvio da dissertação, se você não tem nenhum desvio do gênero textual, você fechou com 200. Está aqui, ó, pleno domínio do conhecimento textual, certo? 160, tema bem desenvolvido, né? Você não desenvolveu o tema 100%, então você já perde 40 pontos aí por não desenvolver o tema 100%. Tá vendo? Não completamente explorado. Lá tá falando assim sobre os efeitos de alguma coisa e você não falou dos efeitos. E aí, então, você não explorou totalmente o tema, certo? Depois, tema desenvolvido adequadamente. Adequadamente é assim, ó, você falou do tema, mas ficou faltando algumas coisas para poder esclarecer. E você não entrou nisso aí, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Outra coisa. Deixa eu ver aqui. 80. Tema medianamente desenvolvido. Você deixou itens, né, importantes lá, palavras-chave do tema sem desenvolver. E, por último, tangenciamento do tema. Você, ó, deu uma fuguinha do tema, né? Tem que tomar cuidado com esse negócio aí, viu? Então, tem que tomar cuidado. Outro dia, uma aluna me pegou e me mandou uma redação. Professor, o senhor acha que eu fugi do tema? O tema estava falando de um assunto, ela voltou para outro, nada a ver. Claro que você fugiu, né? Isso aí merece um 0. Você ainda foi bem corrigida, foi bem pontuada aí, porque eu daria 0. Por quê? Porque é fuga do tema total, né? Fuga do tema total é 0. Então, quero que vocês entendam isso. Ficou claro isso para vocês? Aqui nem tem referências, tá vendo? Domínio, ó, desvios relativos ao tipo textual, domínio precário do dissertativo argumentativo, inadequações no dissertativo argumentativo, não fez uma dissertação. Se você fugiu do tema ou não fez uma dissertação, você já zera a redação toda. Lembra que eu falei para vocês, abri o documento e mostrei? Fugiu do tema ou do gênero, as outras competências não serão corrigidas. Abri o outro documento para vocês e mostrei, tá? Então, essa aqui, ó, é a competência que, se você zerar ela, você zera a redação toda. Tem que tomar cuidado com a competência 2. A mais complicada delas. Tem gente que acha que é a 5, né? Que é conclusão, aquele detalhamento todo, mas não é. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá bom? Competência 3, galera. Competência 3. O que vai ser avaliado de você? Argumentação com base em fatos concretos para defender seu ponto de vista. Ordem lógica entre as ideias apresentadas. Progressão qualitativa, relação de sentido entre as partes do texto. Coerência, adequação entre o conteúdo e o mundo real, né? Então, são esses 4 itens. Agora, para mostrar que existe uma ordem lógica, para mostrar uma argumentação com base em fatos concretos, para mostrar uma progressão qualitativa, você tem que ter primeiro planejado o texto. Se as coisas se encaixam direitinho, você mostrou que você fez um projeto de texto. É aquele que eu faço para vocês quando eu discuto um tema com vocês, certo? Então, essa competência te cobra coesão e coerência por meio de um projeto de texto. Se você é coerente, se você construir um texto coeso, bem amarrado, bem costurado, né? Então, o que você fez? Você planejou o texto primeiro. Isso demonstra planejamento. E a competência 3 vai te pedir isso. Um projeto de texto, um planejamento textual prévio. Tá certo? Depois, quem é que vai ganhar? Olha só. Quem é que vai ganhar 200 pontos? Tese completa em todos os parágrafos. O que é a ideia de tese? É o seu posicionamento. Ele está completo, ele está coerente, ele está demonstrando um projeto de texto. Fica, ó, top, né? Depois, a ausência de tese em somente um parágrafo. Você não marcou a tese. Por isso que eu falo para vocês, fechou o parágrafo, coloca lá, né? O quê? Conectivo conclusivo, necessidade de mudança, benefício para a sociedade, relacionado ao assunto que você está discutindo no parágrafo. Já fazendo o quê? Confirmando que você é contra o problema e a favor da solução desse problema, para que a sociedade não sofra mais com ele. É o melhor posicionamento que existe, né? É o melhor posicionamento que existe. Vou ensinar vocês a fazer outras teses? Vou, mas primeiro eu quero que vocês dominem essa, porque se no dia da prova de redação sua lá no Enem der um branco, você sabe fazer isso aqui sem problema nenhum. Vai poder fazer outras teses um pouco mais, como que eu vou falar, rebuscadas, requintadas? Vai aprender assim, mas primeiro eu vou te ensinar a fazer essa tese, certo? Que é o quê? Lá no final do parágrafo, último período, conectivo conclusivo, necessidade de mudança, benefício para a sociedade. Dessa forma, fica evidente a necessidade de atitudes governamentais que solucionem a problemática em questão. Viu isso? Para que a sociedade retorne à sua condição de harmonia e equilíbrio. Bom, pronto, acabou.
você fez uma tese aqui. Qual que é o seu posicionamento? Que você é contra o problema, em favor da sociedade e da harmonia geral. Pronto, né? É o melhor posicionamento que pode haver dentro de um tema que a relação é um problema, certo? Você está dentro da sociedade. Se a sociedade sofre, você sofre também. Então, você não quer aquele problema. Pronto, resolve. Outra forma de marcar sua tese é afirmar aonde é que está a raiz do problema, onde é que está a origem do problema. Vou adiantar já para vocês ficarem assim, o professor está engessando a gente. Não. Você pode falar, por exemplo, que Deixa eu imaginar aqui. Quando a gente fala a respeito igual, a gente falou a respeito de quê? Da questão do aborto, né? Foi a última discussão que a gente fez. Quando a gente fala a respeito da questão do aborto, eu posso afirmar que a grande polêmica que existe em torno do aborto, né? Em torno do aborto dentro da nossa sociedade olha só, é uma herança histórica, você entendeu? Cultural, de um conflito existente entre religião e ciência. Pessoal, mas como assim? Não entendi. Beleza, mas essa é a minha tese. Eu estou dizendo que eu acho que o grande problema está aí. O conflito está aí. A polêmica que não se resolve está aí. Por quê? Porque existe a religião que preza pela vida acima de tudo e eu tenho a ciência, né? Que tem dados técnicos a respeito de várias situações, como, por exemplo, antes das não sei quantas semanas, o feto ainda não está formado e essa coisa toda. Então, quer dizer, há um conflito ali. E aí eu estou falando que essa é a origem da problemática do tema. Você entendeu? E aí eu vou defender e vou provar para você que essa é a origem. E lá no final, eu vou dizer como resolver essa problemática. Tá entendendo? Então há uma solução. Então existem outras formas de fazer uma tese. Mas o que eu estou explicando para vocês aqui primeiro, que é conectivo conclusivo, necessidade de mudança e benefício para a sociedade, velho, isso aí é batata. E eu garanto para vocês, porque eu vou mostrar uma redação para vocês, que foi lá e trouxe um 980 no Enem desse jeito. 980, 960, 940, 920, todas aplicando esse mesmo método, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês. Bom, 120, ausência de tese em 2 parágrafos, tese incompleta em 3, entendeu? Se você faz a tese mais ou menos ali, você não coloca, por exemplo, um benefício para a sociedade, tá faltando um pedacinho ali. Então, tá incompleta, beleza? Então, vamos pensar nisso, tá? Depois, ausência de tese em 3 parágrafos, tese incompleta em todos, ou, aliás, em 2 parágrafos, né? E aqui, ó, tese incompleta em apenas 1 parágrafo. Você só pôs tese lá na introdução e nunca mais retomou essa tese. Você pega 40. Você acredita nisso? Faltou, velho, faltou posicionamento. Porque a competência 3... Como que o seu texto é argumentativo se você não põe tese, se você não põe ponto de vista? Então, é a respeito da argumentação. Primeira coisa é a presença da tese na argumentação. Se não tiver tese, já era, velho, já era. Então, é isso que eu tô querendo dizer para vocês. Fiquem espertos com relação a isso aí, e eu vou mostrar na estrutura para vocês que pode ser um negócio massa, pode ser fácil de se compreender isso aí, tá bom? Vamos seguindo. Competência 4, o que ela vai cobrar de vocês? Ideias bem embasadas, articuladas e organizadas por parágrafos. O que é isso? Articuladas, bem embasadas, organização e articulação, certo? Utilização de conectivos, né? Explícitos, ligando argumentos e parágrafos, evitando repetições. Então, quer dizer, não repita palavras, porque você vai ser penalizado aqui na competência 4. Use sempre conectivos, porque se faltar, você vai ser penalizado aqui. E esses conectivos vão o quê? Articular e organizar os parágrafos para que as ideias fiquem o quê? Coerentes e coesas para você conseguir os 200 pontos da competência 3. Ficou claro? Aí, então, olha só. O que mais? Referências, autores, dados, informações e fatos devem ser retomados. Olha isso. Você quer ver um caso? Vou te mostrar aqui, um caso. Deixa eu tirar essa tela aqui e vou te mostrar como funciona essa retomada num tema que eu discuti com alunos de outra escola. Vou mostrar aqui para vocês. Não deveria, mas vou, né? Porque eu acho que quando você mostra um exemplo, fica mais fácil para o aluno. 2020, temas
Não. Slide para discussão dos temas. Tema 21. Não sei se eu discuti esse tema com vocês aqui também, ou se eu só discuti lá. É uma coisa tão louca com relação à questão de temas, porque eu elaboro temas para vocês, eu elaboro tema para o meu curso de redação, eu elaboro tema para o pessoal lá de Itaberaí, eu elaboro tema para a plataforma online, né? E ainda tem agora a específica, que vou ter que elaborar os temas também, então vira uma coisa de louco. Não, eu mandei essa aqui para vocês, ó. Eu não sei se vocês fizeram essa redação. O Tribunal da Internet e os efeitos da cultura do cancelamento. Eu trouxe ela para esse tema para vocês? Fala aí comigo aí. Sim ou não? Gente, pessoal? Não, né? Então eu vou compartilhar aqui só para vocês verem uma partezinha dele, tá? É lá de Itaberaí. Olha o que eu fiz. O tema aqui era o Tribunal da Internet e os efeitos da cultura do cancelamento, né? Aquela questão de cancelar o povo, já viu? Que tá rolando muito aí na internet, né? Fez qualquer coisa, cancela. Não fez, cancela também, entendeu? Então a gente tá com essa situação aí, né? Qualquer coisa que faz, cancela, né? Não cancela, cancela o cancelamento, né? Essa loucura. Então, é uma situação que está prejudicando muita gente aí, mas que está fazendo também muita justiça. E aí, olha só como que eu desenvolvi a primeira parte da minha introdução. Embora a Constituição Federal assegure a todo cidadão brasileiro o direito de liberdade e de expressão, a sociedade contemporânea se depara com um fenômeno que caminha para se tornar um entrave quanto a essa garantia. Diante disso, é necessário explicitar os efeitos que a cultura do cancelamento, motivada pelo Tribunal da Internet, produz na sociedade. Pegou? Aí agora, o que eu faço para os meus alunos? Vocês vão escolher 2 recortes aqui. Essa aqui é a primeira parte, ó, tem contextualização e tem afirmação e problematização do tema. Aí vocês escolhem 2 recortes e depois colocam a tese. Tá feita a sua introdução. Entendeu a ideia? Isso é um projeto de texto. E aí, olha só, o finalzinho, a tese, ó, conectivo conclusivo, necessidade de mudança, benefício para a sociedade, aquilo que eu estava falando agora. Sendo assim, é urgente a tomada de atitudes por parte do governo visando a solução da problemática. E, dessa maneira, o resgate das garantias constitucionais à população brasileira. Garantias constitucionais, eu estou retomando o quê? A minha contextualização aqui, que é o que está sendo dito para vocês lá naquela situação da competência aqui, ó. Cadê? Cadê, gente? Não era isso aqui, não. Eu não tava, não era aqui, não. Tava era aqui, ó. Era aqui mesmo? Era na 4 já, né? Olha lá, ó. Referências, autores, dados, informações e fatos devem ser retomados. Então, eu não vou falar da Constituição de novo, mas vou falar das garantias constitucionais, entendeu? É uma forma de quê? De garantir que eu vou ganhar 200 pontos aqui nessa competência 4. Retomar, né, essas contextualizações. Mas isso aí é uma situação que a gente ainda vai aprimorar essa escrita para poder chegar nesse ponto, tá certo? Vai com calma, vamos tentando com o texto que vocês têm ainda, e devagarzinho a gente vai apurando essas situações aí para você, fechar essa competência, tá bom? Bom, depois, o que mais? Estruturação dos parágrafos, formados por uma ideia principal nos quais se ligam as ideias secundárias. Então, primeiro, o parágrafo vai ter uma ideia principal, que é o que você disse lá em cima na introdução, D1 e D2, certo? E vamos ter o desenvolvimento desse parágrafo com ideias secundárias, que é o quê? A tese que você vai colocar, que é uma afirmação sobre a problemática ali, a contextualização que você vai colocar, ou um fato que aconteceu para comprovar o que você disse, a sua argumentação. Então, são ideias secundárias, mas o parágrafo ele tem que falar daquilo que você disse lá na introdução. Professor. Nós vai ter competência 3 por causa do projeto de texto, respeitando. Se você não diz o que você vai falar no D1 e no D2 lá na introdução, você já perdeu ponto na competência 3. Por quê? Porque você não demonstrou, você entendeu? A ideia de projeto de texto. Ficou claro isso para vocês?
tem que mostrar essa ideia de projeto de texto e tem que desenvolver, né? Professor. E depois não desenvolver outra coisa. Períodos complexos para as ideias de causa e consequência, contradição, comparação, conclusão. Então, quer dizer, ele está pedindo para você usar períodos compostos aqui, né? Períodos complexos, para quê? Para poder criar as ideias de causa e consequência, né? Contradição, comparação, conclusão, as várias ideias que a gente tem formadas pelo período complexo. Por exemplo, se eu falo assim, ó, olha só, a polêmica gerada em torno da legalização do abuso no Brasil, certo? É advinda de uma herança histórica cultural, certo? Entre, olha só, a dicotomia religião-ciência. Isso ocorre porque a ciência defende o ponto de vista, olha só, o ponto de vista lógico, e a religião defende o ponto de vista da fé. Então, é a situação de fé e razão. Então, perceba que eu coloquei assim, ó, isso ocorre por quê? Quando eu pus o porquê, eu tô ligando, certo? E essa é a ideia aqui, de períodos complexos para as ideias de causa e consequência, contradição, comparação e conclusão. É importante que você não faça só períodos simples dentro das suas orações, mas que você crie períodos compostos, tá bom? Texto coeso, né? O que é a ideia do texto coeso, gente? É um texto bem costurado, todas as partes, todas as ideias estão se encaixando ali. Você lê o texto e fala, nossa, velho, muito bem planejado, muito pertinente com a realidade, muito organizado, né? Então essa é a ideia, tá certo? Como é que vai ser essa ideia da galera aqui? Como que vai se ganhar os pontos na competência, os critérios de correção? Pleno conhecimento dos elementos coesivos. Pois conectivo em todos os lugares que precisa, você tem 200, acabou, né? Aí, é claro, tem que fazer aquela retomada das contextualizações, você entendeu? Por quê? Mas o que mais se julga aqui dentro dessa competência é a questão dos conectivos, tá? A questão dos conectivos. Aquela retomada das referências é o seguinte, no caso da sua redação, ser considerada 1000, ser considerada 980 para 1000 e cair na banca de correção, é isso que eu tô querendo dizer para vocês aqui, tá? E cair na banca de correção, o que vai acontecer? Eles vão procurar essa retomada das referências. É nesse caso que eles vão procurar. O primeiro corretor tem conectivo em tudo, ele te dá 200 na competência 4. Você colocou conectivo em tudo, 200. Seguinte, se você conseguir 200 nas outras 4 competências e ele te der 1000, ele te der 980, sua redação vai para a banca corretora. Vai primeiro para um terceiro corretor e provavelmente vai para a banca. Aí lá, eles vão procurar todos os erros para não te dar 1000. O Enem tem uma política de não dar 1000 para a galera. 50 e poucos mil por ano. 50 e poucos mil. E aí, onde que eles encontram esses erros e esses problemas? Isso aqui não está na cartilha do participante. Mas é o que eu estou dizendo para vocês. Eles procuram, quando não encontram, o que eles fazem? Eles vão avaliar por essa retomada da referência. Se você retomou as referências ali, principalmente na conclusão, a referência da introdução, você retoma ela na conclusão, velho, aí eles não tem como, eles têm que te dar 1000 mesmo. Mas isso é um outro caso, nós vamos olhar mais para frente, eu vou ensinar vocês como fazer isso, tá bom? Temos algumas aulas aí ainda. 160, ausência de até 2 conectivos. 120, ausência de até 4 conectivos, vocês vão ser corrigidos dessa forma aqui, tá bom? Só em último caso, no caso do 1000 lá, é que a gente vai ver essa retomada das referências. 80, ausência de mais de 4 conectivos, articulação com desvios, então quer dizer, ali já tem um problema, porque o conectivo fazia muita diferença ali, você não colocou, ficou meio complicado de ler aquela parte, né? 40, articulação precária, muitos conectivos faltando, né? E desvios graves. E por último, 0, né? Informações desconexas, totalmente sem conectivos. Deixa eu ver o que a galera tá me falando aqui. Professor, depois posso te mandar uma tese que eu uso na introdução para o senhor avaliar? Pode sim, Gabi, sem problema, tá? Pode mandar lá que a gente conversa. É aquilo que eu sempre digo para os alunos. Nem sempre eu consigo respondê-los no momento, na hora, mas assim que eu posso, eu respondo. Por quê? Parece que eu tô aqui de boa, né, dando uma aula e tal, aquela coisa, mas tá cheio de coisa para poder entregar, para enviar para os colégios, para poder resolver, né? E às vezes não dá tempo, tá bom? Às vezes eu não consigo te responder na hora, mas assim que eu puder eu te respondo, tá bom? Não deixo ninguém. E outra coisa, galera, pelo amor de Deus, eu não quero que ninguém fique com raiva de mim. Por quê? Porque eu me disponho muito, eu me coloco muito à disposição de vocês, e de fato estou,
tá bom? De fato estou. Só que vocês têm que levar em conta essa questão também. Eu não dou aula só para o Planeta, eu dou aula para outros colégios, né? Tem outras situações aí e nem sempre eu consigo resolver na hora. Então, quando você for me fazer uma pergunta, uma coisa assim, não fica grilado se eu não te responder na hora. E outra, se eu falar para você assim, até de noite te mando, se eu não te mandar ali pelas 7, 8 horas da noite, professor, o senhor esqueceu de mim. Pode chamar, cara. Não precisa ficar com vergonha, não precisa ficar receoso de me incomodar. Você entendeu? Por quê? Porque às vezes eu falei, vou fazer para você e surgiu alguma outra coisa, um imprevisto, porque sempre surge. Você entendeu? Né? Sempre tem um material para mandar que, ô professor, você não mandou, é hoje, o coordenador, o diretor me pedindo, e às vezes eu, né, vou fazer ali e deixo o seu de lado ali. Não é porque é muita coisa mesmo, né? Ó, eu dou aula em Itaberaí, eu tenho um curso de redação, né? Eu dou aula para vocês e não dou aula só para vocês, né? São algumas turmas aí. Tem um esquema aí que a gente está montando um curso online aí, né? Tem uma específica também que vai ser online aí, que está chegando aí daqui a pouco. Então, assim, são vários projetos que a gente tem aí, né? Ainda tem que gerenciar a casa aqui, porque se eu não demorar para a mulher, o pé de pano aparece, né? Tem um menino de quase 2 anos também, que a hora que ele chega também ele quer atenção e essa coisa toda. Então, eu quero que vocês entendam essa situação, né? O professor também é humano e às vezes não consegue dar aquela devolutiva naquele momento. Não fica chateado. Simplesmente faz, professor, o senhor me esqueceu, entendeu? E eu vou dar aquela risadinha sem graça lá no WhatsApp, lá te responder e logo, logo eu tô te respondendo, tá bom? Não fica chateado. Eu não faço isso de maldade, não é assim, esse aluno aqui eu não gosto dele, não vou responder, vou ignorar. Não faço. Pode ficar despreocupado com isso. Meu objetivo é a aprovação de todos vocês, certo? Se eu vou conseguir, não sei. Por quê? Porque depende também de vocês, não depende só de mim. E a minha parte eu vou fazer da melhor forma possível para poder ajudar vocês. Tá certo? Tamo junto? Então vamos lá. Mas, Gabi, como eu disse, ó, Gabi mesmo, né? Gabi, como eu disse, pode mandar assim que eu analiso para você, tá bom? E te falo se tá massa, se tem que ajustar alguma coisa ou se você pode continuar usando sem problema nenhum, tá? Beleza? Vamos lá. Olha só. E agora chegamos na famosa competência 5, que é a competência da conclusão, que é a competência das propostas de intervenção, não é isso? E aí, o que eu quero que vocês entendam? Olha só. O que vai ser avaliado, o que vai ser pedido? Retomada da tese apresentada na introdução. Você vai ter que retomar seu ponto de vista aqui. Por isso que eu falo para você, olha só, se eu coloco lá na introdução, lá no finalzinho da introdução, eu coloco assim, ó, presta atenção. Sendo assim, fica evidente a necessidade de solução da problemática em questão para que a sociedade retorne à sua condição de harmonia. Pegou? No final da introdução, o que eu vou fazer no começo da conclusão? Diante disso, não. Portanto, diante do exposto, né, é urgente a tomada de atitudes governamentais para a resolução da problemática. Você viu que eu estou dizendo a mesma coisa que eu disse lá na minha introdução, eu estou dizendo aqui no começo da minha conclusão? E fala eu. Quem é que faz um dizer parecido com esse que eu acabei de falar? Portanto, diante do exposto, fica evidente a necessidade de atitudes governamentais para a solução da problemática. Quem é que usa mais ou menos essas palavras ou essa ideia para poder iniciar a conclusão? Fala eu no chat. Eu quero ver. Eu tenho certeza que a maioria de vocês usa. Só que o grande problema é o seguinte, nem todos vocês colocam isso lá na introdução. Nem todos vocês colocam isso na introdução. Esse é o problema. Por quê? Porque você está retomando um ponto de vista que não é o ponto de vista que você colocou lá. Se você não usou, como eu disse para vocês, lá, fechando o parágrafo. Por isso que eu estou dizendo para você, né, que essa é uma técnica que não falha, cara. Ir contra o problema e a favor da solução para beneficiar a sociedade é o melhor ponto de vista que existe sobre qualquer tema. Sobre qualquer tema. É a melhor tese que existe. Tá bom? Mas nós vamos aprender outras teses, como eu disse para vocês, e vamos aprender a retomar isso aí. Tranquilo? Vamos lá. Então, primeiro, retomada da tese apresentada na introdução, vai ser cobrado de você. Segundo, apresentar solução para os fatores que colaboram para que o tema seja uma problemática. Você lança o tema na introdução, e aí você vai apresentar 2 fatores que colaboram para que esse tema seja uma problemática. O D1 e o D2. E aí você vai ter que, na conclusão, fazer proposta de intervenção 1
e proposta de intervenção 2. Proposta de intervenção 1, soluciona o D1. Proposta de intervenção 2, soluciona o D2. Pronto, acabou. Olha que lógico, que respectivo e que bem organizado e planejado seu texto. É isso que eu estou dizendo para vocês. Redação do Enem não é demonstração de sabedoria, não é demonstração de posicionamento, seja lá em qual área for, político, religioso, entendeu? Não é para você dizer o que você pensa, o que você sabe, o que você sente. É para poder apresentar um texto organizado e bem estruturado. Se você consegue apresentar um texto organizado e bem estruturado, segundo o que está pedindo as competências, velho, é o que precisa para você poder conseguir. Você vai ficar discursando lá e levantando bandeira de qualquer minoria, de qualquer partido, de qualquer situação. Para quê? Tá entendendo o que eu estou dizendo? Não há necessidade. Não há necessidade. Aprenda a fazer uma redação do Enem politicamente correta. De acordo com o tema que aparecer, você vai se posicionar com o politicamente correto, com o que é convencionado pela sociedade, o que é aceito e o que é o quê? Requisitado pela sociedade. Os valores morais e éticos. Né? Essa é a ideia. Tá certo? Essa é a grande ideia, a grande sacada. Você precisa aprender estruturação e organização. O resto é só não ferir os direitos humanos e não ser extremo demais. Pronto, acabou. Você tem tudo para conseguir uma redação 900 mais, beirando 1000, né? Se você não errar muito na norma culta da língua portuguesa, porque a competência 1 vale 200 pontos. É o terror da galera. Bora lá. O que mais que a gente tem? Ser coerente na elaboração das soluções, considerando os pontos que foram abordados no desenvolvimento. Essa ideia de ser coerente é o quê? Ser lógico. Apresentar propostas de solução que sejam, de fato, execuíveis, ou seja, possam ser colocadas em prática e funcionem. Né? Por isso que você detalha a sua proposta de intervenção. Tá entendendo? É por isso que você detalha a sua proposta de intervenção. Né? Você detalha, mas hoje, só porque algumas pessoas pediram aqui, eu vou adiantar um material para vocês da aula de estrutura mostrando como que é esse detalhamento, tá? Da proposta de intervenção. E eu vou pegar o material do meu curso para poder apresentar para vocês aqui, porque o do Planeta ainda não está, né, pronto, beleza? Porque a aula ainda vai ser daqui 15 dias, né, a próxima aula de estrutura nossa, tá bom? Então, olha só. Apresentar detalhamento na proposta de intervenção a fim de comprovar a execuibilidade da proposta. Foi o que eu acabei de falar. Depois, considerar a viabilidade da solução apresentada em cada proposta de intervenção. Quer dizer, é viável? Dá para poder executar, mas é viável? Será que eu não estou ferindo nenhuma minoria? Tirando o direito de alguma minoria? Mexeu com o direito de alguém, gente? Aí você vai ter problema, tá? Outra coisa. Mesmo que o edital diga que o texto não será zerado, sua proposta de intervenção deve considerar que está previsto, o que está previsto na Declaração dos Direitos Humanos. Ou seja, mesmo que agora não zera mais por ferir os direitos humanos, você tem que respeitar os direitos humanos, porque senão você vai perder ponto, e é muito ponto, tá bom? É muito ponto. Se brincar, sua redação não chega... Se você ferir os direitos humanos aí, sua redação não chega a 700. Toma bastante cuidado com isso. Não zera mais, mas sua nota cai muito, cai muito. Então toma cuidado. Direitos humanos tem que ser muito bem organizado e pensado na hora de se fazer sua redação, tá? Não pensa só, por exemplo, na sua condição de vida. Pensa em outras pessoas também. Pensa na sociedade como um todo, tá? A ideia é essa. Tranquilo? E como é que fica a nota dessa competência? Olha isso. Pleno desenvolvimento da detalhação, 5 elementos nas 2 propostas. Detalhamento de apenas 4 elementos em uma ou outra proposta. Detalhamento de até 3 elementos, 120. 80. Detalhamento de até 2 elementos. O governo tem que resolver esse negócio aí porque a sociedade precisa, né, ficar em paz. Eu acho que ninguém mais faz, né? Ninguém mais faz proposta de intervenção assim. Continuando. 40, intervenção vaga, nenhum detalhamento. Esse problema aí, então, portanto, fica evidente que o problema deve ser resolvido para que a sociedade, né, não sofra mais. Não dá, velho. Não dá, né? Tem que ser um negócio mais detalhado. E 0 se você não apresentar nenhuma proposta de intervenção na conclusão. Se você fizer uma conclusão resumitiva. Portanto, fica evidente que o problema assola a sociedade
e não é de hoje que isso existe, portanto, é muito complicado de se tomar uma atitude que resolva, e aí você vai lamentar e vai falar que vai ficar como é que tá, do jeito que tá, porque não tem solução. Aí você zera, tá bom? Vamos dar uma olhada agora, então, no detalhamento dessa proposta de intervenção, que alguns alunos pediram aí no começo da aula, e eu vou abrir o documento lá para poder mostrar para vocês. Galera, ficou claro sobre as competências? Vocês entenderam o que é cobrado de vocês? Como que funciona? Sim ou não? Eu espero ter deixado bem claro para vocês como que é isso. Esse material aqui, esse slide, eu vou salvar ele em PDF e vou enviar para vocês no grupo, tá bom? Se eu não enviar até a noite, fala: ô, professor, você esqueceu de enviar o material que você falou que ia mandar? Eu mando o material lá. Aí eu pego e mando, tá? Provavelmente eu vou esquecer. Tô brincando, vou tentar não esquecer. Deixa eu abrir outro material aqui. Vai dar tempo. Eu só vou lá no detalhamento para mostrar para vocês como que é um detalhamento massa. Padrão. Cadê? Vamos lá. Oi. Galera, eu faço uns negocinhos bem coloridinhos assim para vocês. Peraí. Eu tenho que me ver aqui nesse negócio aqui, ó, porque se eu não me ver, eu não sei como que eu tô falando, como tá acontecendo. Bom, então faça assim, bem colorido, para que vocês consigam ver cada parte. Eu vou falar de estrutura com vocês na nossa próxima aula de teoria, né? Então, olha aqui. Esse aqui é o desenvolvimento 1 de uma aluna minha que foi lá no Enem e buscou um 980, tá? Então, estou mostrando para vocês um desenvolvimento de uma redação que foi 980. Só que aí é o seguinte, presta bem atenção. Eu quero que vocês prestem atenção numa coisa.